Então, gente, eu sempre gosto de lembrar vocês para acessarem, né, no nosso site interno, né, aqui na home. Quem nunca acessou, aqui tem o videozinho explicando, né, o que tem nesse site interno. E aqui na parte de comunicação, a gente tem alguns vídeos que o Bruno, né, nosso assessor, já realizou sobre questão de design gráfico. Então, toda a parte que serve tanto para... Aqui ele mostra como fazer no Illustrator, né, mas a teoria toda que ele passa aqui nesses vídeos serve para qualquer programa, são práticas de design gráfico. Então, eu recomendo, né, que vocês assistam esses vídeos aqui, são vídeos curtos, rapidinho vocês conseguem assistir todos, para realmente começar essa parte de criação. Então, eu não vou entrar exatamente em coisas que ele já entrou aqui, né, de tipografia e tudo mais. Vou mostrar mais funcionalidades do CorelDRAW para vocês verem as possibilidades de criação. Então, não deixem de acessar os vídeos aqui, que eles são bem informativos, é bem bacana. Até do Canva também a gente tem aqui que também para facilitar para vocês, né? Então, vamos lá. Quem tem o CorelDRAW já instalado aí, né? A minha versão aqui é o 2019. E eu vou mostrar algumas, né, hoje, mais a parte das funcionalidades para vocês. Então, partindo, né, do princípio, para vocês iniciarem, né, qualquer criação, vocês vão, né, poder vir aqui em arquivo, clicar em novo, que aí você vai escolher o nome para, né, para esse arquivo seu. Né, vocês podem colocar, por exemplo, a gente trabalhando essas imagens, né, não impressas, né, sendo imagens somente para visualização online, a gente vai utilizar o RGB, né, e aí lembrem de marcar o RGB, né, CMYK, que a gente vai utilizar somente quando é utilizada a impressão, tá bem? Então, no geral é mais isso mesmo que você tem que definir. E aí você decide a orientação, né, se é na vertical, na paisagem, o retrato, né, você vai colocar a largura ou a altura desse seu, né, da folha que você quer. Eu gosto de utilizar centímetros, pode ser por questões de arquitetura, que eu sempre trabalho nos centímetros, então eu gosto também de trabalhar no papel nos centímetros, mas a maioria, né, de pessoas de design preferem nos milímetros. Então aí fica em aberto para vocês. Então, uma vez que vocês colocaram para abrir um novo arquivo, né, vai abrir em branco, com a dimensão que você colocou, mas a qualquer momento também você pode alterar, tá? A largura dessa folha. Então, por exemplo, eu quero aqui agora 40 centímetros. Então, você consegue, basicamente alterando aqui, você já consegue, ok? E aí, vamos lá para as funcionalidades, né, para as ferramentas básicas. Eu vou mostrar o exemplo aqui, porque aqui vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Deixei algumas coisas prontas aqui para a gente ver. Então, as ferramentas de seleção, né, aqui junto de seleção tem seleção mão livre, transformação livre. Seleção, a gente sempre vai clicar em seleção quando a gente tiver finalizado, por exemplo, para a gente conseguir mover essa arte, ou a gente redimensionar, tudo bem? Então, a seleção é seleção mesmo. A gente tem aqui a ferramenta forma, né? Apertando F10 também vocês têm acesso a ela. Essa ferramenta aqui, ela pode tanto funcionar para textos quanto para formas mesmo. Então, por exemplo, nesse quadrado aqui, né? Se eu clicar nessa forma, ele vai me dar os pontos para eu editar. E se eu clicar aqui e arrastar, todas as pontas vão ser encurvadas. Porém, se eu não quiser todas as pontas, igual, por exemplo, eu já tinha feito aqui, só fiz uma ponta, você vai selecionar o Ctrl. Então, o Ctrl ele vai modificar somente aquele campo que você está clicando. Então, selecionei o Ctrl aqui, eu consigo alterar só na ponta que eu, né, apertei. Então, por exemplo, aqui, mesma coisa. Ctrl só uma, se eu não apertar o Ctrl, todas elas vão se mover. Aqui, basicamente, o que eu tinha feito, né? Aqui eu peguei a forma de, né, retângulo,
né, o quadrado. E aí vocês vão fazer a forma de vocês. Vocês podem ou fazer livre, ou vocês podem colocar aqui a dimensão correta, né, em centímetros, quantos vocês querem esse quadrado. Eu quero um quadrado de 6 por 6. Então, aqui vocês colocam, aqui em cima, né, você coloca a espessura desse traçado, dessa forma que você fez. Então, você pode alterar aqui. Para você preencher a cor, você, né, vai clicar com o botão esquerdo, né, na cor que você quer que seja preenchida. E se você não quiser esse contorno, você vai clicar aqui, ou aqui embaixo também tem, com o botão direito para sair esse contorno. Então, com o botão esquerdo, você preenche o conteúdo dentro, e com o botão direito, vocês conseguem colocar a margem, né, digamos assim, com a cor que você quiser, ou clicando aqui nesse vazio, você tira. Mas aí lembrando que é com o botão direito. Então, vou deixar aqui só para ficar um exemplo legal. Uma vez que vocês fizeram isso, né, vocês conseguem utilizar, então, voltando a forma, né, aqui, você alterando tudo, vai virar um círculo. Então, para você voltar, você, né, vai desfazer aqui. E se você quiser somente um, você vai apertar o Ctrl para só alterar aquele canto que você clicou. Então, isso aí acho que ficou bem claro para vocês. Certo? E também, se isso aqui que eu fiz, desse exemplo aqui, nada mais é do que eu pegar essa minha linha, que, né, que está contornando aqui o meu objeto, e coloquei isso grandão. Só que aí eu mudei aqui, ó. Eu peguei o pontilhado. Então, isso vai criando formas variadas. O legal do Core, eu acho isso, porque ele te dá várias opções assim de criação. Às vezes você mexendo mesmo, você vai ver formas diferentes de se criar. Então, é basicamente isso. Eu só mudei aqui o tipo da linha, deixei numa espessura maior. E isso me deu esses efeitos aqui diferentes, certo? Então, a parte de formas funciona então da mesma forma para o círculo, né? Vocês selecionam ali a ferramenta, e aí vocês conseguem, né, alterar o tipo de traçado, a espessura, né? Mais uma vez, com o botão direito eu coloro dentro, botão esquerdo eu coloro dentro, botão direito eu coloro a linha externa. Então, acho que isso aí deu para ficar bem claro para vocês, né? Mesma coisa que a questão das dimensões com o círculo, vocês também podem. Se vocês quiserem espelhar esse objeto, eu quero ele ao contrário. Então, basta clicar aqui no objeto, e aí você espelhar, né, verticalmente ou horizontalmente. Agora, a ferramenta borracha, por exemplo. A gente tem aqui a borracha, faca, excluir segmento virtual. E cortar, né? A borracha, por exemplo, a gente apaga mesmo, né? Tem duas formas de você usar. Se você der um clique e segurar o Alt, você consegue apagar uma linha reta. Ok? Então, aqui, se eu apertar aqui e pronto, foi. Aí, para isso, eu tenho que apertar o Alt. Agora, a parte, né, por exemplo, escolher um segmento virtual. Você vai selecionar, e aí, dependendo se a sua forma está inteiriça, assim, por exemplo, você vai apagar tudo. Aqui, por exemplo, já apagaria só um pedacinho. Então, funciona de formas diferentes, depende do seu conteúdo. Aqui o zoom, né? O zoom mesmo, tem o atalho Z, que aí eu quero focar nessa parte aqui para editar. E então você vai dando aquele zoom assim, para focar naquele pedacinho que você quer. Mas isso também funciona aqui no mouse. Por exemplo, aqui a navegação que eu utilizo, aqui eu estou rolando a bolinha, então aqui eu dou zoom in, zoom out, rolando a minha bolinha. Né? Se você segurar o Alt, aí você trava a sua bolinha
ela não dá mais zoom, ela vai só rolar para cima e para baixo. Se você segurar o Ctrl, a mesma coisa, só que horizontalmente. Então, você também tem essa opção. Se você apertar o Shift, né, enquanto você dá esse zoom in, zoom out, ele vai diminuir a precisão, né, vai tornar esse zoom in, zoom out mais sutil. Então, aqui eu estou segurando o Shift, olha, e agora eu não estou mais. Então, vai de uma vez, zona. Então, dessas partes básicas, né, para você duplicar, você dá um Ctrl D, né, ou um Ctrl R também, funciona. E aí, à medida, se você, por exemplo, quiser duplicar, né, eu quero duplicar essa forma aqui, você dá um Ctrl D, aqui posiciona onde você gostaria, e aí os próximos que você duplicar vão saindo naquela mesma, digamos assim, mesmo espaçamento que você orientou a sua primeira duplicada. Então, funciona isso tanto para a questão horizontal, vertical, quanto também diagonal. Então, seguindo aqui nas ferramentas, o enquadramento, você consegue, isso assim, né, você pegar e você conseguir fazer dessa forma, é só você apertar a bolinha de rolagem do mouse. E aí você, quem usa SketchUp, geralmente isso é quando está com Shift segurado. Aqui não precisa de segurar nada, é só você apertar mesmo a bolinha de rolagem que aí você consegue fazer esse deslocamento. Aqui nós temos, são ferramentas de desenho, né? Então temos aqui a mão livre, né? Que sempre vai ter, né, aqui as configurações de espessura de linha, então como você quer que ela comece, como que você quer que ela termine, né? Então a suavização, então é legal você utilizar essa suavização para ficar uma coisa mais natural. Então, por exemplo, aqui, vamos selecionar, temos a mão livre, né? Temos então a linha de 2 pontos, que a linha, né, vai unir 2 pontos. Então você clica e segura para fazer essa linha. Temos aquele B spline que torna as curvas, né, mais suaves. Então, se você quiser fazer, por exemplo, você quer vetorizar uma imagem. Então, supondo. Aqui é um exemplo que não se utiliza muito, mas se fosse um desenho, você quer vetorizar essa imagem, você vai fazendo um contorno desse desenho através dessa ferramenta, que aí depois você consegue. Não vou fazer isso tudo agora, mas vocês entenderam. É bem tranquilo de você fazer esse contorno utilizando esse B-spline. É bem interessante. E também tem essa curva de 3 pontos, mas aí vai funcionar mais em casos específicos, né? Quando você quiser fazer esse tipo de curva. Aqui embaixo temos a mídia artística. A mídia artística é bem legal, porque às vezes assim, a gente não tem tanto. Ou para desenhar no computador é complexo, mas a gente também não tem tantos dons manuais, e aí a ferramenta de mão, essa mídia artística ajuda muito. Então, por exemplo, essa lâmpadazinha, eu fiz essa mídia artística no mouse, assim, que é meio sofrido, né? Mas então você consegue fazer uns desenhos, então, supondo fazer uma flor, os desenhos aí, essa mídia artística torna, né, nossa, gente, dá um desconto aí, porque esse mouse também não é muito bom para isso. Então, supondo assim, mas você vê que o traço ele fica mais artístico mesmo, então você consegue fazer. Nossa, ficou parecendo uma mão, né? Ignora essa flor, gente, mas vocês entenderam que dá para a gente fazer formas com uma cara mais artística mesmo. E aí vocês conseguem alterar esse pincel, né? A forma de que esse pincel funciona. Vocês conseguem também mudar aqui, por exemplo. Né, tem várias formas, assim, o artístico é bem legal, dá para trabalhar formas diferentes. Então,
Cadê aqui? Tem de objetos também, quer ver? Então, vocês conseguem gerar objetos com esses riscos. Então, esse é bem artístico mesmo. Então, isso aqui vai de cada um. E aí vocês vão ajustando isso, claro, né, aqui nessas ferramentas, em questão de tamanho, dimensão. Então, a gente consegue criar bastante coisa diferente com esses pincéis artísticos. Aí vocês vão alterando aqui para vocês verem qual vocês preferem utilizar. E aqui tem esse Live Sketch, desenho inteligente, que também suavizam, digamos assim, o que você faz, né? Deixa, digamos assim, menos essa forma de desenhar no computador é complexo. Então ele dá uma melhorada no nosso traçado. Então são essas opções que a gente tem, né, de desenhos. Aqui tantas formas, tem o retângulo, você consegue fazer retângulo com 3 pontos, elipse. Aqui outras ferramentas, por exemplo, polígono, estrela, espiral, formas comuns. Essa ferramenta de impacto eu utilizei, por exemplo, aqui para dar esse raiozinho. Então, essa ferramenta de impacto, ela realmente cria esse impacto, não sei o que eles chamam, e aí você consegue aplicar cores, né? Lembrando que aí, por ser linhas, aí uma coisa que vocês têm que entender, quando vocês utilizarem linhas, vocês vão colorir quando vocês clicarem com o botão direito na cor. Se eu clicar com o botão esquerdo, não vai acontecer nada. Ó, eu tento aqui. Agora, se eu clicar com o botão direito, eu consigo colorir isso aqui. E aí aqui também vocês conseguem, né, alterar, mexendo aqui, né, vocês conseguem mexer nisso, de como que termina, inicia esse traçado. Aqui também a gente altera, né, o alcance disso. E aqui nesse exemplo do lado, eu coloquei uma transparência. E aí, para colocar a transparência, clica-se nessa ferramenta aqui, ó, ferramenta transparência. Clico aqui, vai aparecer, né, isso aqui para eu ajustar o nível, e eu vou ajustar o nível que eu quero dessa transparência. Então é bem simples mesmo para a gente aplicar transparência aqui no CorelDRAW. A gente seleciona e a gente aplica. Então é bem tranquilinho. Uma coisa bem bacana que eu gosto também do CorelDRAW é quando a gente coloca objetos alinhados a um caminho, digamos assim. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar aqui o meu círculo. Se eu segurar o Ctrl, eu travo um círculo, digamos assim, perfeito. E aí, se eu não travar, ele vai ter formas diversas. Então, vou colocar ele maior. Eu gostaria por exemplo, vou fazer um outro aqui também. Eu fiz um caminho louco aqui, por exemplo, e eu quero que esse meu objeto faça esse caminho. E aí, o que eu faço? A gente vem aqui em misturar. Só que aqui, ó, já me deu muitos. E a gente vai diminuir um pouco aqui a quantidade. Isso aqui. Pronto. Agora vamos na parte aqui do objeto. E colocar, ajustar. Peraí que agora eu esqueci o passo. Peraí, vamos lá. Eu quero
ela nesse aqui. A gente utiliza... Eita, gente, deu branco agora. Mas é isso mesmo, vou misturar. Vamos lá, começar do zero. Vou selecionar. Eu quero que ele faça esse caminho e depois eu quero que isso seja feito aqui nesse círculo. Agora, vamos lá. Eu duplico. Tá todo mundo acertando aí. Vamos lá, misturar. Ah, lembrei. Isso mesmo, gente. Aqui eu vou misturar. Vou diminuir aqui. Então, basicamente, eu fiz a forma, vim no misturar, né, dupliquei, coloquei da onde eu quero até onde eu quero e vim no misturar. Vou colocar aqui 8 só. E aí, a gente vem aqui, isso, propriedades do caminho, novo caminho. E aí, agora, eu clico na forma que eu quero. Então, eu consigo fazer... Aí, tá vendo? Não passei vergonha, lembrei. Então, é essa forma que vocês conseguem. E aí, vocês vão ajustando. Ah, eu quero mais. Vocês vão colocando aqui, né? À medida que vocês querem, eu quero menos. Certo? E agora, pra gente fazer aqui, por exemplo, eu quero aqui. Vou duplicar e colocar outro aqui do ladinho. Vou misturar. Isso aqui deu muitos, né? Vou colocar menos. A gente vem aqui em novo caminho. Seleciono onde eu quero. Aqui deu. E aí vocês vão colocando aqui mais. Aí. Então dá para ir adicionando mais por aqui. Então vocês conseguem facilmente, isso serve também para outras formas, né? Então vocês podem criar qualquer caminho e alinhar esses objetos a esses caminhos. Agora, a gente falando de imagem, até já fiz nessa aqui, mas eu vou pegar uma outra. No CorelDRAW a gente também consegue tirar o fundo das imagens. Então, eu vou importar aqui uma foto. Tem que ser uma foto que seja fácil de tirar. Vamos supor, vou pegar essa aqui minha vez. Acho que tá mais fácil. Vou pegar essa foto aqui. Então, supondo eu quero tirar esse fundo. Vamos torcer para esse fundo não estar com uma cor que esteja dentro da onde eu quero deixar. Então, para eu tirar esse fundo, a gente tem que abrir as configurações de bitmap. Aqui já tá ativado. E você vem aqui em máscara de bitmap. Vai aparecer essa caixinha do lado. E aí eu vou colocar aqui, ocultar selecionado, isso. E aí eu vou clicar aqui nesse conta gotas para pegar
as cores da onde eu não quero que tenha fundo. Que eu não quero que tenha mais. Vamos ver se peguei tudo. E aí você vai mexer aqui na tolerância. Por exemplo, 12. Vamos aplicar para a gente ver então como aqui vai ficar. Então, o que eu fiz? Peguei uma imagem, trouxe ela para cá. Como ela é um bitmap, né? Eu vim aqui em bitmaps, ativei a máscara de bitmap. E aí me apareceu aqui essa opção. Nessa opção, você vai clicar aqui na medida de quantas cores você quiser tirar, que tiver nesse fundo. Vai clicando com conta-gotas, pega aquela cor, vai marcando aqui, deixando o ocultar selecionado e colocando a sua tolerância. Vou aplicar, vamos ver como que ficou. Nesse exemplo aqui, como tinha, né, essas coisinhas aqui, digamos que não tirou tudo. Mas tem fotos que vai ser mais fácil de fazer isso, mas vamos tentar aqui ver se essa cor aqui é alguma cor específica. Mas acredito que aqui vai ser difícil por motivos de, né, cada pixel ter uma corzinha. Mas vamos tentar aqui. Talvez diminuindo a tolerância. Não, tá vendo? Aí pegou na foto. Aí não é legal, aqui também, antes já tinha dado. Então, assim, tem hora que vai funcionar, tem hora que é mais com fotos, digamos assim, artes, né, de fotos chapadas, ou o céu quando tiver muito. Nesse aqui eu consegui fazer, porque o sol estava bem estourado, então nessa aqui o fundo saiu facinho. Eu basicamente nessa foto fiz a mesma coisa. Eu trouxe a foto para cá, o céu estava bem estourado, bem branco. Eu peguei o conta-gotas, cliquei aqui, marquei. Nesse caso foi até uma cor só. Marquei, coloquei a tolerância, né, pouco aqui, e aí ocultar selecionado e apliquei. Uma vez que fez isso, você tem aqui a foto, tá vendo? Sem fundo, e se eu quisesse, por exemplo, salvar essa foto, eu colocaria, né, clicaria Ctrl E, marco aqui apenas selecionado, porque eu não quero salvar isso tudo, quero só salvar essa foto. E aí você altera aqui para PNG, porque fotos que tem uma transparência, você tem que salvar em PNG. Então aqui, só clica aqui e aí você vai e exporta. Aqui nessa caixa da exportação você vai manter, né, a transparência. Então aqui tá vendo que até pegou uma parte da camisa. Isso a gente geralmente, né, ajusta lá naquela tolerância. Mas aqui só para a gente ter como exemplo que isso é possível de se fazer facilmente no CorelDRAW quando a gente tem um fundo bem destacado. E aí você vai e pode aqui clicar em OK para exportar. Então, uma dica aí de tirar fundos sem precisar de ter muito trabalho. E aí você salva e essa foto você pode trabalhar também no Photoshop da mesma forma. Então, para a gente seguir, agora eu vou falar uma coisinha mais aplicada, digamos, a respeito da nossa logo e do nosso manual de identidade visual. Uma coisa, antes de eu entrar nisso, que eu deixei essa paletinha de cores, é muito interessante, gente, quando vocês forem criar artes, rapidinho no Google vocês pesquisam paleta de cores, e aí vocês vão deixar essa paleta aqui, que à medida que vocês forem fazendo as formas, né, igual aqui eu criei esse quadrado, e aí para colorir esse quadrado, eu basicamente vou ali na minha paleta, para essa arte, para essa aqui, por exemplo, eu tinha escolhido essa primeira aqui, então vocês estão vendo que eu estou utilizando essas cores aqui, e aí fica mais fácil a gente criar artes, né, que digamos assim, que tem um impacto legal, que tem uma harmonia. Então é muito, muito simples vocês basicamente pegarem essas paletas de cores e deixar aí ao lado do arquivo de vocês, que aí vocês conseguem utilizar. Aqui a gente não vê tanto quanto
no Illustrator e no Photoshop, mas aqui também no CorelDRAW a gente também tem as camadas, tá? Então, né, vocês podem ver aqui, tem como vocês também ir organizando, aqui eu fui basicamente fazendo mesmo, mas vocês podem se organizar por camadas também, se alguém tiver essa mania de costume, né? No CorelDRAW não aparece tanto a parte das camadas, mas também tem. Então a gente também utiliza, né, toda essa parte de camada, então você consegue agrupar tudo da mesma forma. Só não fica tão visível assim quanto nos outros programas. Então, bora lá para a parte então da nossa logo. Para tirar daqui, deu Ctrl X, vou lá para aquele nosso arquivo. Aqui de novo. Né, vamos lá olhar o nosso manual de identidade visual. Né, quando a gente fala para seguir, né, direitinho o MIV, é para olhar aqui no nosso manual, com a questão da proporção da nossa logo, né? E muita gente tem dúvida, muita gente acaba utilizando de forma incorreta a nossa logo, porque não sabe analisar a questão das dimensões. Então vamos lá. Na nossa logo, né, a gente pede para que, quando ela for utilizada, nada seja utilizado no entorno dela. Isso garante a visibilidade da marca, entre outros, né? Isso é um padrão de uso de logomarcas. Então, a gente sempre tem um espaçamento a ser respeitado, ok? Então, esse espaçamento é medido pela palavra 100. Eu já mostrei na aula de PowerPoint, por exemplo, uma forma simples da gente medir, né? Aqui também a gente pode usar da mesma forma, né? Eu pego aqui, edito, por exemplo, quero só o pedaço aqui do 100, então, para usar como régua mesmo. Então, vamos utilizar aqui. Cortei. Volto, né, vim na ferramenta cortar, vou em selecionar. Sempre que você usar uma ferramenta, geralmente você tem que depois lá em selecionar para você conseguir movimentar. Então, você pode utilizar, né, o próprio palavra 100 para você checar se está tudo certinho, né, a medida. Ou também nós temos as réguas, né? Então você fez uma arte e aí você quer fazer a medição, você pega aquela régua e analisa o que tá dentro, o que tá fora. Para a gente pegar a régua aqui no CorelDRAW, gente, é só pegar mesmo, clicar aqui e arrastar. Clicou aqui, arrastou. Moleza, moleza. E aí, você tendo a medida desse 100, por exemplo, aqui a gente pode medir, né, a partir de qualquer ponto aqui, por exemplo. Vou medir daqui, que geralmente tem o 0 e o 0. Vamos ver quanto que tem, então, esse nosso 100 de distância. Aqui, então, a gente vai ter, ó, aqui em cima tá em centímetros. Então, tem um pouquinho mais. Vamos ver se tá certo aqui. Então, vai ter aqui, ó, 1 centímetro, 1,5 centímetro, 55, 60. Então, se você pode se pautar por esse distanciamento, né, se há 1 centímetro e 60, eu sempre vou manter aqui afastado. Então, aqui, deixa eu achar a propriedade da linha. Minhas guias. Sempre atentar para você estar com a caixinha da opção aqui aberta, porque sempre, né, uma ferramenta que a gente utiliza vai abrir a própria opção aqui do lado. Então, por exemplo, aqui de X a gente tem 20 e, né, 0, quase 20 só centímetros mesmo, arredondando. Então, a gente sabe que ali tem 1 e 6. Então, a gente vai colocar, por exemplo, 1
1,6. E a gente vai adicionar. E quando a gente adiciona, tá vendo? Basicamente, não precisava de ter isso aqui. Ele já distanciou para mim. Aqui, mesma coisa. A gente coloca aqui a nossa linha de espaçamento, né, que a gente precisa respeitar, e aí vamos ver quanto que eu preciso, então, respeitar. Isso se a gente não usar, né, o recortezinho do 100 como régua. Usando a régua, as réguas guias, as linhas guias para servir de delimitação. Então, aqui é a mesma coisa. Só que aqui, né, a gente vai diminuir, então, 11. Aqui, então, vou diminuir esse, vai virar 10, e aqui vai virar 1. E vai ser menos 1,6. Eu vou adicionar. Então, da mesma forma, a gente vai fazendo isso para as demais. Então, aqui na horizontal. Aqui vai diminuir, então vai ser 18. E 1. E aqui vai aumentar mais 1. Agora 2, né, na verdade. Porque aí aqui vai arredondar. Espera que eu acho que aqui eu fiz cálculo errado, hein, gente? Espera aí, que aqui na matemática eu falei. Vamos lá, 22 mais 1,6. Fazendo a calculadora, para não passar vergonha. Se alguém souber, já pode mandar no chat, abrir aí. Ó, então é 22,55, 60, né? 22,60 mais 1,4,2. A gente adiciona. Eu acho que ainda tá meio bugado aqui, mas enfim. Vocês entenderam. Minha matemática não tá batendo agora de nervoso. Mas então é basicamente isso, a questão do espaçamento, né? É isso que a gente pede para respeitar quando a gente pede para utilizar logo de acordo com o MIV, tá? Então é basicamente isso, é respeitar essa linha de proteção, que é nada mais do que isso aqui que está explicando no nosso MIV. Né? Questão de paleta de cores, é aquilo que eu falei, vocês podem, por exemplo, a gente tem a paletinha de cores, vamos lá, vou passar aqui aos poucos com o manual, que eu acho interessante. Né, essas cores é só vocês pegarem esses códigos hexadecimais e tal, colocar dentro do programa de vocês, caso alguém não saiba como faz isso. A gente pode vir aqui em alguma cor. Cadê aqui? Vamos lá. Vocês podem vir aqui e dar um print a corzinha. Dando print, aí vocês vão lá no CorelDRAW, importa aquele print. E aí vocês pegam aqui com conta-gotas. E aí se precisar, né, editar alguma coisa, vocês podem aqui em editar, cor, e aí aqui vocês têm toda a parte de hexadecimal, RGB e tudo mais, para colocar de acordo com o que está aqui. Ok? Ou se tiver alguma outra cor, não quiser fazer a parte de printar para colocar aqui, é só vocês pegarem mesmo alguma cor que tiver aqui nessa bandeja e ou adicionar cor ou editar a cor. E aí nisso vocês vão incluir aqui, né, o hexadecimal, pegar aqui do rosa, por exemplo.
Aqui, pronto, essa cor já tá aqui. E aí fica aqui a corzinha disponível. Então, isso para pegar as cores é dessa forma que você faz, ou você pode printar e joga essa imagem lá para dentro, e aí você usa o conta-gotas para copiar, ou você pega e copia o códigozinho. Né? Agora, outras questões, né? A gente pede para não utilizar logo, né, distorcida, né? A gente só realmente redimensionar dentro da própria dimensão dela, que é essa aqui que está mostrando logo acima, né? Aqui a gente tem x, aqui é x, aqui vai ser x dividido, né, por 4. Ok? E aí, da questão da paleta de cores que eu falei, né? Vocês fazendo a arte ou para o ESF ou para alguma outra questão, tem a paleta de cores da marca? Sempre tem, né? Então, vocês podem tirar um print dessa paletinha, por exemplo, e aí, sempre que for utilizar, né, fazer as artes, deixa essas paletas de cores próximas, que aí você vai vendo qual é melhor para você utilizar. Certo? Aqui no CorelDRAW também tem opções legais para a gente fazer vetorizações. Então, por exemplo, você pegar aqui, por exemplo, desenho. Agora deu branco. Zé Gotinha. Desenho Zé Gotinha. Vamos ver. Esse aqui é um Zé Gotinha aí. Só que você não tem ele vetorizado e precisa isso muito urgente, digamos assim. Então você pode ou salvar essa imagem ou copiar, né? E aí, uma vez que essa imagem está aqui, é legal você pegar uma imagem que tenha, pelo menos assim, uma qualidade ok, né? Que você dê um zoom e você vê que não, tá? Dá para a gente fazer uma vetorização rápida. Porque aí no CorelDRAW a gente tem essa opção aqui de rastrear bitmap, que a gente pode fazer um rastreio rápido, que aí vocês vão ver o que serve, né? É para basicamente tornar isso um vetor. A gente vai pegar uma imagem que é um bitmap, né, que ela vai distorcer se aumentar muito e vai tornar ela um vetor, que aí não tem distorção caso aconteça. Ó, essa imagem, igual eu falei, estava muito boa. Então, o vetor praticamente saiu perfeito. Então, aqui eu vou desassociar. Esse aqui já é o meu vetor. Esse aqui é o bitmap. Tá vendo? Então, aqui, por exemplo, eu vou desagrupar para a gente tirar esse fundo branco. Não está aparecendo, mas sempre tem da imagem. E se vocês olharem agora, a gente tem um Zé Gotinha vetorizado. E aí a gente consegue, então, colorir essas partes de formas diferentes. Muito bacana, né? Então, você consegue pegar essas imagens e transformar em vetores. E aí você consegue utilizar sem perda de qualidade. E aí você pode também, né, se ficar. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Né, se ficar algumas formas meio distorcidas, tente suavizar aqui, que se você aumentar, as curvas vão ficando mais, digamos assim, suaves. Até que nesse aqui tá muito bom e aí não tá dando nem tanta diferença. Mas tem vezes que a gente pega uma imagem, ela não tá legal, e quando a gente vai vetorizar, não fica legal. Então, pessoal, né, resumindo assim que a gente viu hoje, né, a gente viu as ferramentas básicas, né, então, a partir das formas básicas, né, retângulo, círculo, a gente consegue fazer diversas coisas, né, por exemplo, esse círculo ele serve, né, tanto para ser a própria forma, quanto para ser um caminho,
né? Então, para fazer formas diferentes, às vezes você consegue somente mudando o contorno externo, né? Você pode tornar suas figuras mais interessantes mesmo, com coisas simples, né? Igual aqui o caso desse círculo, que basicamente só alterei o tipo aqui da linha de contorno e deixei maior, né? Vocês também conseguem fazer, né, em outras formas variadas a distribuição desses objetos, né? Mais uma vez aí para quem não pegou, a gente pode fazer então aqui uma forma qualquer, a mão livre aqui. Pego um objetozinho, duplico ele, e aí a gente vem aqui em misturar, liga um ao outro, aí pode diminuir aqui, aumentar. E aí, para ajustar o caminho que a gente quer, a gente vem aqui, propriedades do caminho, novo caminho. E aí você clica naquele caminho que você quer. Então, para quem não lembrou, agora está lembrado. Outra coisa, a questão da mão livre, da mídia artística, perdão. Mídia artística, você vai fazer esses traçados mais artísticos mesmo, não tem outra palavra. Realmente é bem artístico a forma que ele fica, então vocês aí que têm habilidades para desenho, abusem desse contorno que vai ficar muito bacana o desenho de vocês. Né? Lembrando que para colorir essas linhas, você tem que lembrar que por ser linha, né, se a gente clicar aqui com o botão direito, vai colorir, se eu clicar com o esquerdo, vai colorir por dentro. Né? Dependendo da espessura da linha, não dá para ter esse contorno dentro. Então, depende muito da espessura também dessa linha. E na mídia artística tem outras várias opções aqui, né, que a gente tem aqui o pincel. Então, a gente tem o artístico, tem a caligrafia, que aí já são para escritas, né? Tem esse sensual aqui. Tem texturas também, né? Então, aqui é só vocês ajustarem mesmo a suavização, o tamanho. Alguns dão para ver só quando estão maiores. Então, assim, tem diversos tipos mesmo, assim, de pincéis, assim, que dá para fazer muita criação legal, uma vez que a gente consegue editar, né? Então, temos aqui, cadê? Chanfro. Aqui. A gente aqui com esse, aqui, por exemplo, a gente consegue fazer pequenas modificações. Então, vocês conseguem mudar também, editar essas formas com essas ferramentas aqui, ó, né? Usando sombreamento, contorno, misturar distorção, envelope, né? Extrusão mexe mais com a parte 3D. Então, esses são os pincéis. E, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. O fundo, né? Lembrando o fundo, então, importa uma imagem para cá, né? E aí você vai aqui. Uma vez que você importou a imagem, você vem e coloca nessa máscara de bitmap, que aí vai aparecer essa caixinha, e aí você vai marcando as cores que você quer excluir desse fundo. Então foi basicamente isso que a gente viu hoje, junto também do dimensionamento da logomarca, ver os espaçamentos e também como fazer uma vetorização rápida, uma vez que se tem uma imagem com qualidade razoável, né? E aí você consegue trabalhar nesse vetor.
E lembrando, né, para você salvar, né, para você continuar salvando esse arquivo como vetor, você salva aqui, vem salvar como, e salva como CorelDRAW mesmo, né? E se você quiser salvar uma parte específica do seu projeto que você está mexendo, né, igual gostei disso aqui, eu quero salvar isso aqui como uma imagem. E aí você, com ele selecionado, dá um Ctrl E, e aí você, deixando aqui apenas selecionados, marca. E aí você consegue exportar somente aquilo que você selecionou. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha servido para ajudar mesmo assim o que vocês queiram criar, né? Tanto para documentos também, se vocês quiserem fazer diagramação, né, vocês vão usar dessas réguas, vendo os centímetros corretos que vocês querem, né? Lembrando que a gente consegue ajustar, né, isso certinho. Então, se eu sei que aqui são 21 centímetros, eu quero, né, que a minha diagramação desse documento seja de 2 centímetros. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, 19, né? E da mesma forma que a gente fez com a logo, né? Então, você vai colocando, né, esses seus espaçamentos para você conseguir realizar a diagramação dos seus arquivos, né, dos seus documentos. Espero que tenha servido aí para dar uma luz, para vocês conseguirem já fazer algumas coisas. Acho que dá para fazer bastante coisa já. Lembrando, né, das formas dessa ferramenta Forma, ela edita tanto formas assim de um quadrado, quando tiver também mais pontos, né? Então, cadê nosso Zé Gotinha? Aqui, então, tá vendo que ela mostra vários pontos, então assim, vocês conseguem com essa ferramenta Forma editar mesmo assim as formas dos objetos. Então, vão tendo vários pontos para vocês poderem alterar. Então, é bem interessante também. E é isso. Agora, cadê vocês? Alguém tem alguma dúvida?